Olá, hoje nós estamos no mês de outubro de 2021 e eu estou fazendo um trabalho. O objetivo desse vídeo é apenas apresentar um trabalho, um PCC, para a Faculdade Estácio de Sá. Eu sou aluna do curso de Letras Inglês. Então, esse PCC, ele vai fazer ele vai abordar uma situação em sala de aula, né? E eu vou colocar aí qual é a situação. Uma situação onde essa professora, ela vai falar sobre a região do Nordeste e a região do Sul. Então, dois alunos, uma aluna do Sul, ela faz questão de trazer algumas falas, né, próprias da região, como ba, che. Então, e tem um outro aluno, o colega, ele é do Nordeste. Então, ele usa um linguajar bem característico da sua região. E num terceiro momento, a professora, ela faz uma reprimenda, dizendo que não tem tempo para essas bobagens. Então, é sobre isso, mais ou menos sobre isso que vamos abordar, sobre essa situação. Eu realmente não imagino nos dias de hoje uma professora fazendo isso em sala de aula, especialmente porque os cursos de licenciatura, pedagogia, no decorrer do estudo das matérias que nós estudamos, vemos como que é tão enfatizado o tempo todo essa questão de entender que o aluno, ele é o sujeito, ele é o nosso alvo principal, ele é o nosso objetivo. Então, em todas as matérias traz uma certa abordagem, como em didática tem lá os teóricos, as abordagens, em fundamentos da educação, história da educação, e fala como que é importante esse trato com os alunos. Então, um aluno de licenciatura em pedagogia, pelo menos, ele sai muito marcado para ter esse respeito com o aluno, entender que a participação dele é fundamental, é importante. Mas, enfim, né, já até trazendo uma questão que é da própria matéria de fundamentos da educação, onde se fala o tempo todo sobre essa formação integral do sujeito, né? Estamos trazendo o sujeito novamente como sendo, tem até uma frase que diz, né, o retorno do sujeito. Esse sujeito, ele é o centro, ele é a parte principal e não tão somente o professor, que é o detentor do conhecimento, não é ele a figura principal. E o nosso alvo principal é esse sujeito, que são os alunos. Então, nesses estudos falamos o tempo todo sobre que esse aluno, ele deve ter ele tem uma importância de forma integral, que a gente deve olhar para ele, né? Ele é socialmente, de forma física, emocional, intelectual e cultural. Então, pensando na charge, esse aluno, ele socialmente, a expressão, eles estão se expressando socialmente, culturalmente, né? E emocionalmente, intelectualmente, eles estariam conectando as informações que eles tinham com o conteúdo que essa professora estava trazendo. E um envolvimento emocional, né? Não faz parte da proposta, mas eu acho aqui muito válido.
para a gente pensar sobre essas questões emocionais, não só coisas que os alunos trazem, mas para a gente tomar um cuidado para não gerar cargas emocionais negativas nesse processo de aprendizado desses alunos, como foi o caso aqui, essa situação direta aqui da charge dessa proposta, né? Porque ali esses alunos, eles foram constrangidos, sentiram vergonha, podem ter se sentir inibidos a participar novamente. Então, eu acho válido, né, essa fala, que a gente tem que tomar um cuidado para não sermos, às vezes, sem perceber, sem intenção, mas para não sermos destruidores de sonhos, onde a criança, ela tem esses momentos de sonho, de fantasia, e elas participam do jeito delas, dentro do mundo delas. E a gente toma cuidado com essas reprimendas. Isso pode causar até mesmo aversão dos alunos ao conteúdo e até à matéria, né? A gente tem muitos casos, a gente percebe que muitas pessoas falam que não gostam de uma matéria ou de um conteúdo, geralmente eles tiveram problema com os professores no passado. Mas aqui pede na primeira proposta, pede para fazer uma discussão, né, sobre a importância do conhecimento prévio do aluno para o progresso de ensino, para o processo de ensino e aprendizagem. E para a gente avaliar um texto, né, que está lá na educação pública, no site da educação pública, que fala sobre esse mesmo tema, conhecimentos prévios dos discentes, contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse conteúdo que tem lá no site da educação pública, eles basicamente apresentam um teórico que para mim foi assim um privilégio, uma oportunidade de conhecer esse teórico que eu achei fantástico, o Ausubel. Então, em resumo, o Ausubel, ele fala sobre aprendizagem significativa. E ele diz que o aluno, que é o nosso sujeito, né, que eles devem relacionar o que já sabe com o que se aprendeu, ou com o que ele vai aprender com a proposta. E para isso, né, o professor ele deve estar atento. E uma das falas de Ausubel, também em outros sites que eu fui procurar mais, que eu achei muito interessante essa proposta, ele fala que a gente não deve evitar aquele costume antigo de se contextualizar a aula e de elucidar a aula, onde a gente dá todo aquele histórico, às vezes o pano de fundo, dá todas as informações, e isso realmente sacia já de antemão a curiosidade do aluno sobre o assunto. Então falamos muito nessa introdução, de forma que o aluno às vezes ele já está cansado por conteúdo, ou então ele já entendeu ali resumidamente sobre o que vai estudar. E ao contrário disso, ele diz que você deve questionar, perguntar, propor que eles respondam, né? Tem um exemplo de um questionário, onde você, no exemplo lá, né, tinha sobre o câncer de mama, né? Você conhece? Então ali está representado em forma de um questionário para ele marcar,
mas ele está identificando, ele está colocando no papel conhecimentos prévios dele, ele está se conectando com aquele conteúdo, né? E assim mesmo para os pequenos, pensarmos em perguntas. E também dentro do pensamento de Ausubel, que eu, mais uma vez falando, achei fantástico, é que ele diz assim, que é importante a criança chegar numa tese. É importante a criança chegar numa tese, né? O questionamento, ele gera mobilidade. Quando você pergunta a cabeça da criança e você não dá as respostas ali, você vai fazendo perguntas, a criança ela vai fazendo associações e ela chega à conclusão. E muito assim, derruba muito a nossa cultura de querer respostas corretas, respostas certas, é que Ausubel, ele inclusive diz que a tese que essa criança formula, ela não precisa ser necessariamente naquele momento correta. Então nós não precisamos já rapidamente corrigir essa criança. Então vamos perguntar e essa criança ela vai discorrer. E aí, à medida que essa criança vai tendo acesso ao conteúdo, ao conhecimento, ela vai reformulando essa tese até ela chegar numa tese, né, mais assim, cientificamente mais coerente, mas em nenhum momento ou até mesmo se no decorrer da vida, às vezes aquela tese ela vai sendo ajustada. Ou ele simplesmente tem o direito de interpretar e de defender aquela tese. Nós vemos cientistas e pessoas defendendo teses que vai na contramão de tudo que é socialmente aceitável. Então eu achei isso realmente fantástico. E quando a gente interrompe isso, a gente pode às vezes estar fazendo abortos. É muito forte essa palavra, mas a gente tem que tomar o cuidado para não estar abortando ideias, pensamento. Então isso é muito nocivo, é um aborto. Aborto é uma coisa nociva, né? Não é uma polêmica falar sobre o aborto em si, mas esse termo, né? E pensando em ideias, a criança ela está gerando ideias, ela está construindo. Temos que ter assim muita sabedoria em como conduzir a criança em seus pensamentos. Crianças, adolescentes, e na verdade tem um professor também chamado Geraldo Peçanha, que ele diz uma frase que eu achei muito interessante, que ele diz assim, que para ele educar é insistir e persistir com delicadeza. Então, na verdade, isso não é só para criança, né? Isso entra na área, né, no estudo da antropologia, que também é um pouco abordado na matéria de Fundamentos da Educação, onde que fala sobre o respeito. A antropologia, né, ele estuda muito sobre o outro, o que é importante para o outro, sobre esse respeito ao outro, né, seja de que idade for, a gente ter delicadeza e gentileza para se relacionar com esse outro sem machucar, né, desnecessariamente. Então, esse tema ele trata basicamente disso, né? E esse texto é totalmente uma situação oposta do que aconteceu aqui na charge. Na segunda proposta, fala, né, quais atividades
coloca a situação que se essa professora precisasse de sair e nós, alunos, né, nós professores, fôssemos assumir esta turma, então diz assim, quais atividades você faria com os alunos dentro dessa matéria, né? Como os avaliaria? E como responderia às considerações realizadas pelos alunos, os alunos que quiseram participar da aula. Então, eu aqui, eu não sei se cabe aqui dizer, mas eu sou mãe, né, de crianças e de adolescente, então eu assim na prática, no dia a dia, eu vejo como que nós ensinamos, temos o nosso discurso, nós aconselhamos, nós falamos, mas não podemos esquecer que as crianças, os adolescentes, eles têm uma necessidade enorme também de falar e nós precisamos dar esse tempo para eles falarem, pôr para fora o que eles têm e a gente escutar e dar um feedback. Isso é muito importante. Isso é muito importante para eles. Então, eu penso aqui que eu faria o seguinte, eu não iria abordar o conteúdo já assim, de uma forma assim, muito assim, já chegar com o conteúdo, escrevendo no quadro, já dando o conteúdo em si. Eu realmente iria ou fazer questionamento, porque eu já sei disso na prática mesmo. Eu iria questionar, conversar, saber o que eles já ouviram falar. E nisso, na verdade, a forma de agir na letra A da proposta aqui do trabalho, ela já responde a letra C. As duas estão numa coisa só, porque com você já retirando das crianças a participação delas, você já trazendo, né, tirando de dentro delas toda a ansiedade, tudo assim, o que elas querem comentar, essas crianças aqui, elas não iriam interromper a aula para comentar, elas já teriam feito a sua participação na aula, temos que dar esse momento para eles participarem. Ou com uma conversa, perguntando para um, para outro, se ele tem conhecimento, se eles já ouviram falar, quais as diversas coisas que eles ouvem falar sobre o Nordeste, sobre o Sul, um lugar é quente, outro lugar é frio. Então a gente teria esse momento, no planejamento do professor, tem que incluir esse momento, esse tempo para esses alunos. Ou fazer algum trabalho escrito, ou uma colagem, depende da série, ou uma colagem daquilo que representaria Sul e Nordeste. E ali eu, depois, num segundo momento, eu iria acrescentando as informações, eu iria trazendo as informações do conteúdo para os alunos. E aqui também pede uma proposta para avaliação dos alunos. E é interessante que eu realmente... As provas são importantes, como eu já comentei até mesmo em um outro trabalho. As provas, elas têm o seu lugar. Mas eu, pessoalmente, e também encaixa bem, talvez por isso eu gostei tanto de Ausubel, encaixa bem com a proposta dele sobre apresentação, né? Apresentação da descoberta, né? Ele fala. Então eu gosto muito mesmo dessa ideia. Apresentação da descoberta. Você realmente saber o quanto essa criança ela reteu daquelas informações. O quanto ela absorveu daquelas, o que ela tem para falar da região Nordeste, o que essa criança
tem para falar da região sul, as crianças vão ter coisas diferentes. Elas não precisam saber 100% de todo o conteúdo que eu dei, elas não precisam saber as mesmas coisas, mas eu posso avaliar o quanto ela sabe, ela pode falar um pouco de uma coisa, então eu faria um trabalho, depende da faixa etária, para ela colocar em forma de uma redação, o que ela aprendeu, eu acho muito interessante trabalhar a apresentação, ensinar que isso ensina a pessoa ela a articular ideias e em público. É uma excelente oportunidade para a gente formar essas pessoas que hoje em dia precisam, vão ser professores, vão ser cientistas, eles vão para a faculdade, e saber articular suas ideias. E é nessas apresentações de trabalho. Bom, essa seria uma forma, ou dependendo da situação. Então, como eu avalio é isso, é valorizando e percebendo o que esse aluno absorveu dessa matéria, e aí eu vou avaliar se aquilo eu entendo que é suficiente, ou se eu perceber que ela não absorveu nada, o que seria assim impossível, que ela absorveu muito pouco do que eu acho assim que é necessário, né, o mínimo necessário, eu iria propor um trabalho, algum trabalho dentro do assunto para ela ter mais um tempo para absorver mais um pouco do conteúdo, talvez um bate-papo, uma conversa ali pessoalmente, né, sozinho com esse aluno, para eu ir conversando. E às vezes ela não sabe expor publicamente, às vezes ela não sabe como nem escrever, mas quando você tem o tempo de conversar pessoalmente, ela pode dar tanta informação, e isso também é válido. É uma pena que às vezes nas escolas, não só públicas, escolas em geral, as salas estão tão cheias, as salas têm tantos alunos e o tempo é tão corrido e exige uma exigência de conteúdo a ser ministrado, que essa pressão às vezes não deixa esse tempo para se trabalhar dessa forma, que eu acho que seria uma forma maravilhosa, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente pode concentrar em pontos importantes dos conteúdos para poder, né, fazer algum trabalho de economia de tempo em sala de aula, para ter esse tempo aonde a gente valoriza o pensar do aluno, o pensar desse sujeito. É isso.